Gurizada, bom dia. Ah, 30 de janeiro aqui, tô nesse sábado trazendo a parte 2 do vídeo. Para quem não viu a parte um, eu tava falando sobre os jogos do dia de ontem e de anteontem, né, para não estar misturando nesse mesmo vídeo e não ficar vídeos muito longos. Então, nesse vídeo aqui eu vou estar só falando sobre os jogos de hoje, dando uma certa ênfase aqui no jogo da Libertadores entre Palmeiras e Santos e falando sobre todos esses outros jogos aqui das principais ligas internacionais. Então, quem quer ver algum comentário, algum feedback sobre os jogos que já passaram, os jogos do dia de ontem, assistam a parte um e depois voltem aqui na parte 2. Agora, quem quer ver mesmo alguns comentários sobre os jogos de hoje, para estar tentando captar alguma dica, para estar otimizando as suas apostas, otimizando o seu trabalho dentro do trade esportivo, você veio no vídeo certo. Aqui eu vou estar falando sobre todos esses jogos aqui. Então, começando aqui pelo jogo mais importante aí do dia, Palmeiras contra Santos. Aqui é um confronto extremamente equilibrado, desde que a Libertadores mudou para o formato de jogo único em campo neutro na sua final. Os jogos eles vêm sendo bastante equilibrados, então não tem esse fator de mandante, né? Ambos os times fizeram campanhas espetaculares na Libertadores, foram bastante soberanos. Em termos de equipe, o Palmeiras ele sai um pouco na frente por ter um elenco, no papel, pelo menos, um pouco mais forte. O elenco do Santos é um elenco mais jovem, né, um elenco mais promissor. Já o time do Palmeiras é um time com muito investimento. O Palmeiras, junto com o Flamengo, são dois times que investem muito em elencos, então acabam sempre chegando muito forte nesse tipo de competição. E isso faz com que o Palmeiras tenha essa leve vantagem em termos de elenco, vantagem que é expressada diretamente aqui na odd do Palmeiras, como vocês podem ver, é uma odd mais baixa do que a do Santos, né? Até não tem tanto equilíbrio assim em termos de odds. Geralmente em jogos mais equilibrados a gente vê assim 2,6 para um lado, 2,7 para o outro, enfim, mostrando realmente um equilíbrio 100%. Agora, nesse caso aqui, o mercado está tendendo um pouco ao Palmeiras por essa superioridade de elenco. Em termos de treinamento, eu acho o time do Santos um pouco melhor treinado, no sentido que o Santos, com as peças que tem, chegar numa final de Libertadores é porque realmente vem jogando um futebol muito redondo, né? Quando você chega para uma pessoa e pergunta quem você acha que vai ser o campeão, quem você acha que vai estar na final de uma competição, a gente sempre pensa em times com elencos mais fortes. Então a gente pensa em Palmeiras, a gente pensa em Flamengo, River Plate, Boca Juniors, Grêmio, até mesmo Internacional, né? Por olhar na questão mesmo de qualidade de elenco. Agora, quando a gente começa a colocar esse elenco em campo, a gente começa a analisar a performance. E nesse aspecto, o Santos na Libertadores foi digno de estar na final. Então, isso acaba equilibrando o confronto, né? Você tem um time tirando o máximo de si contra um time com um elenco muito forte, né? Um elenco um pouco superior. Então isso faz com que o jogo seja extremamente equilibrado. Eu não acredito que seja um jogo com muitos gols, eu acho que vai ser um jogo pegado do início ao fim. Então quem quiser daqui a pouco estar trabalhando esse under 2,5, esperando daqui a pouco 1-0 ou daqui a pouco um 0-0, um 1-1, eu acho uma boa aposta, né? Em termos de resultado, eu acho um pouco difícil de estar opinando, por isso que eu acabei de falar, né? Você tem qualidades para ambos os lados, né? Que equilibrariam muito a partida, ainda mais quando se trata de dois times brasileiros, ou seja, esse equilíbrio ele se torna maior ainda porque são dois times que se conhecem muito, que disputam competições juntos há muito tempo, né? Se vocês forem ver o último jogo entre as duas equipes, acabou em 2-2. Ambas as equipes praticamente abandonaram essas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro para estar jogando essa final. Vocês podem ver que tanto o Santos quanto o Palmeiras tiveram tropeços recentes justamente por causa disso, né? Então o equilíbrio ele é muito grande. Então a gente precisa talvez estar explorando mercados um pouco alternativos, como esse under de gols ou o handicap positivo para uma das duas equipes, esperando um confronto que possa até acabar empatado em 0-0, 1-1, né?
justamente por essa igualdade. Então, tudo aquilo que possa remeter a equilíbrio e igualdade são mercados que vão ser promissores nessa partida. E quando a gente pensa em equilíbrio, a gente pensa no quê? 0-0, 1-1. O que 0-0, 1-1 remete? Handicap positivo para ambas as equipes, né? Esperando que ambas tenham chance de buscar pelo menos o empate, ou daqui a pouco um under de gols, esperando um jogo muito equilibrado, onde os times eles talvez não arrisquem tanto, né, por respeitar muito o seu adversário e acabem trazendo um placar um pouco mais magro ao final da partida. Então fiquem atentos a esses dois mercados e qualquer outro mercado que vocês possam achar aí durante a partida para estar enfatizando esse confronto tão equilibrado e que realmente os dois melhores times da Libertadores chegaram na final, né? Palmeiras aí enfrentando times como River Plate e o Santos aí eliminando o Grêmio, eliminando o próprio Boca Juniors, né? Fazendo 3-0 no Boca Juniors, enfim, dignos de final. Espero que seja um grande jogo para quem for trabalhar e para quem for só assistir. É um daqueles jogos que qualquer amante do futebol aí espera para ver todo ano aí essas finais entre grandes equipes. Então, agora passando para os jogos dos campeonatos internacionais, nós teremos aqui alguns jogos um pouco mais fracos, outros mais fortes. Enfim, eu vou estar comentando os principais aqui para estar tentando dar aí uma luz para vocês que buscam aí algumas múltiplas ou escolher alguns jogos específicos aí para estar trabalhando, principalmente esses que vão ser antes do jogo da Libertadores, que provavelmente vão ser o que vocês vão trabalhar mais, tendo em vista que eu acho que na hora da Libertadores vocês vão estar focando mais no confronto Palmeiras e Santos. Então, Everton contra Newcastle, aqui não tem muito o que falar, o Everton ele é superior ao Newcastle, só que o que acontece? O Newcastle não é um time que apresenta boas partidas, então essa odd do Newcastle muito alta remete muito a isso. Então, aqui, principalmente com o Richarlison e com o Rames Rodrigues, aqui como titulares, o Everton ganha muito poder e acaba tendo uma odd baixa. Mas mesmo assim, eu particularmente arriscaria nesse 1,55 aqui do Everton, porque eu acho que vai ser uma partida onde eu não consigo ver resultados muito diferentes da vitória do Everton aqui, independente de como for 1-0, 2-1, gol no último minuto, de pênalti expulso, enfim. Acho que aqui realmente o Everton ele tem a vantagem em termos de elenco, ser também o dono da casa, enfim. Aqui em Crystal Palace contra Wolverhampton são times da parte de baixo da tabela. O Wolverhampton está numa fase extremamente ruim. Talvez se fosse algum tempo atrás eu até falaria que o Wolverhampton é favorito, porque eu acho que tem um elenco superior. Porém, por estar numa fase ruim, por jogar fora de casa, eu acho que isso faz com que o jogo se equilibre bastante. Então, independente de qual dos dois times vocês forem entrar, protejam no empate, né? São times que vão apresentar aqui o mercado de dupla hipótese e de draw no bet muito parecidos. Então, aqui é mesmo questão de daqui a pouco tá vendo aí quem vocês acham um pouco superior e tá entrando protegendo no empate, porque realmente aqui um mercado de 0-0, 1-1 é uma realidade bem grande. Uh, o Wolverhampton está numa fase pior, só que o Crystal Palace tem um elenco pior, na minha opinião. Então aí vai de cada um fazer a sua interpretação daquilo que prefere trabalhar, se prefere ir em termos de fase, se prefere ir em termos de elenco. Enfim, é um jogo bastante equilibrado nesse aspecto. Quem quiser daqui a pouco estar trabalhando também um handicap positivo para uma das duas equipes, esperando esse equilíbrio. Também é um jogo muito parecido com Palmeiras e Santos no sentido de ambas as equipes estarem em momentos semelhantes, com capacidade semelhante, né? Então a gente tem que trabalhar daqui a pouco um possível empate ou um handicap positivo aí, trazendo bastante valor para esse tipo de partida. Teremos aqui Manchester City contra Sheffield. Lembrando que recentemente o Manchester United, na mesma posição do Manchester City, acabou perdendo por 2-1 para o Sheffield. Então tem que ficar de olho. Não que eu ache que o Manchester City vá perder para o Sheffield, né? Eu acho que esse caso onde o Sheffield conseguiu ganhar uma partida de um dos líderes é aquilo que acontece uma vez por ano, né? No máximo. Então eu não acho que o Manchester City vai estar perdendo a partida, mas o jogo do Manchester United com o Sheffield serve de lição para aqueles que acabaram entrando seco no Manchester United e acabaram tomando a derrota.
Tendo em vista que muitas vezes estar na parte de cima da tabela ou ter um elenco superior não dá 100% de certeza de vitória, né? Enquanto a bola estiver rolando, qualquer um dos dois times vai poder vencer. O que a gente tenta analisar são padrões, são retrospectos que fazem com que a nosso favoritismo tende a um dos lados. Aqui, obviamente, digamos que 90% das vezes o Manchester City vai vencer a partida. Tanto é que a odd está extremamente baixa. Daí a gente entra num âmbito mais de, de mercado, que é o seguinte: quando você tem uma odd muito baixa, você explora mercados alternativos. Aqui, o mercado alternativo que eu vejo com mais valor é o mercado de gols, esperando daqui a pouco uma goleada do Manchester City. Então, daqui a pouco, esse over 13,5 até, mas vai ter mais de 3 gols. Tem que arriscar. Esse tipo de jogo aqui, ou você não trabalha ou você tem que arriscar em algo maior para tentar um lucro maior e justificar a aposta. Entende? Você entrar, não importa o valor, nesse 1,13 não é justificável. Ah, mas o Manchester City é extremamente favorito. Não interessa. Aqui você vai ganhar 10% daquilo que você apostou. É muito pouco. Para quem entende de mercado, sabe que 10% é muito pouco para o risco. Entende? Você tem que começar trabalhando ali, na minha opinião, pelo menos a próxima 60% de lucro, né? Abaixo disso, eu acho que o risco ele não vale. Então, aqui no caso, o mercado de over 13,5 ele está pagando 120%, né? O bagulho ele está pagando mais que o dobro. Então, realmente é um mercado mais favorável. Então, fiquem atentos a isso, né? Até mesmo um handicap asiático -2, -3 aqui do Manchester City. Acredito que o -2 já vai estar de bom tamanho, pegando uma odd um pouco maior e mais justificável que esse 1,13. Teremos também o West Brom contra a Fulham, que é aquela partida para pular. Eu vou até desmarcar aqui, partida extremamente fraca. Se vocês querem apostar nesse tipo de partida, tem um monte de campeonato aí que acontece às vezes no Brasil ou lá na Europa, que tem uns times que vocês provavelmente nem conhecem, mas que provavelmente vão jogar algo um pouco mais agradável do que essa partida entre West Brom e Fulham, aí, que realmente são duas equipes bem fracas. Teremos também aqui Arsenal contra Manchester United. Aqui temos um equilíbrio bem grande de odd. Um pouco se dá pela derrota recente do Manchester United, outro se dá pela boa fase do Arsenal, que saiu um pouco da parte de baixo da tabela. Vai estar aí jogo a jogo tentando pelo menos disputar aqui os 5 primeiros colocados, né? Que caso continue vencendo é uma realidade, né? O campeonato inglês ainda tem todo o segundo turno pela frente, enfim, tudo pode acontecer. Porém, em termos de elenco, obviamente, o Manchester United ainda é mais forte. O melhor Manchester United ganha do melhor Arsenal, né? Então, até aproveitando essa odd acima de 2x para o Manchester United, coisa que a gente não vê muito, eu acho que essa partida contra o Sheffield foi algo muito isolado. Então, eu acho que mesmo assim o Manchester United é favorito e essa odd tem que ser aproveitada. Principalmente se você vai fazer múltiplas desses jogos dos campeonatos internacionais, essa odd de 1,40 aqui, botando o Manchester United ou empate, ela é bem forte. E vocês vão entender isso quando vocês compararem elenco. No time do Arsenal, vocês têm três ali jogadores no máximo que são bastante fortes, o resto é tudo jogador mediano. Já no Manchester United é o contrário, você tem três jogadores ali um pouco abaixo, o resto é tudo jogadores assim de seleção, jogadores muito fortes aqui: Bruno Fernandes, Pogba, Rashford, Martial, são jogadores acima da média. Então aqui é o tipo de partida que vocês têm que aproveitar essa odd, porque vocês não vão ver sempre o Manchester United acima de 2x, principalmente em jogos de campeonato nacional. Até daqui a pouco campeonato internacional, pegando times do mesmo nível, assim, até vocês podem estar pescando odd assim, mas nesse cenário tem que aproveitar, é algo difícil de se ver. Teremos aqui também Southampton contra Aston Villa. Aqui são duas equipes que oscilam demais. Tanto Southampton quanto Aston Villa já tiveram jogos bons, já tiveram jogos ruins. É um jogo muito equilibrado. Até eu não costumo falar isso, mas aqui daqui a pouco entrar nesse 3,6 direto no empate do Southampton contra o Aston Villa não é de todo ruim. Tem certos jogos onde eu gosto de dar essa arriscada no mercado de empate, porque o jogo ele realmente ele é equilibrado. Não, nem,
tanto às vezes pro lado ruim quanto pro lado bom, né? Então, às vezes vale a pena estar tentando pescar pelo menos um ou dois jogos assim em rodadas muito grandes, onde vocês acham que é muito equilibrado e daqui a pouco uma odd próxima a 4x é uma odd muito boa aí que dá um lucro muito bom, mesmo que daqui a pouco vocês acabem perdendo, vale o risco, digamos assim. Na aposta a gente tem que trabalhar muito isso, né? Valer o risco. Então aqui, esse 3.6 ele é uma odd boa. Quem daqui a pouco quiser tá pegando o ambos marcam aqui, esperando daqui a pouco 1-1, 2-2, enfim, também é um mercado bom. Agora, tentar arriscar em vencedor aqui eu acho que fica um pouco difícil. Vai ser muito do que cada time entrar em campo. Daqui a pouco até para o trade esportivo seja mais fácil por analisar primeiro ali os primeiros minutos de jogo para ver realmente como que tá as duas equipes em campo, né? Mas fora isso, a igualdade aqui, para mim é uma aposta válida, né? Agora, para quem não quiser arriscar, obviamente, deixa a partida de fora e daí trabalha em outros jogos. Existem jogos melhores aqui para se trabalhar, Everton e Newcastle, o próprio jogo da Libertadores aqui. Se vocês estão ali com a corda no pescoço, não tem por que se enforcar numa partida desse tipo aqui, né? De meio de tabela e extremamente equilibrada, né? Tudo pode acontecer. Indo aqui para o Campeonato Espanhol, nós temos Sevilha contra Eibar. Aqui a odd do Sevilha ela tá em 2x. Eu não sei se o Sevilha ele tá com algum desfalque aqui. Aparentemente Lucas Ocampos, esse Youssef aqui que costuma fazer muitos gols, Rakitic. Enfim, para mim aqui o Sevilha não tem tantos desfalques. Eu não sei qual é a situação do Sevilha, se por ter jogado, eu acho que partida recente da Copa possa estar ah, talvez cansada, que jogou há 3 dias atrás. Enfim, mas num aspecto normal, né, num aspecto 100%, o Sevilha ele é bem mais time que o Eibar. O Eibar ainda é um time da parte de baixo da tabela. O Sevilha, como eu sempre elogio, é um time muito constante, é um time que está sempre disputando coisa grande, é um time que tá sempre entre os melhores, né? Eu acho que aqui, como tá a tabela da Campeonato Espanhol, ele diz muito, né? O Atlético de Madrid sobrando, fazendo uma temporada muito acima da média. Real Madrid e Barcelona ali sempre disputando a parte de cima pelos fortes elencos que tem. E o Sevilla logo ali em quarto, seguindo esses outros três times, porque para mim esses são os quatro melhores times das últimas temporadas na Espanha, né? Então, o Sevilla sempre vai ser favorito contra qualquer um desses outros times aqui de baixo, né? E esse 2x aqui a favor do Sevilla é algo que tu não vê sempre. Talvez por jogar fora de casa também contribua para essa odd um pouco mais alta. Mas enfim, aqui eu particularmente aproveitaria esse 2x para estar entrando aí a favor do Sevilla, porque eu realmente acho que é um time que é superior ao Eibar e superior a muitos outros times. Então essa odd aqui encontrar 2x é algo raro, né? Aqui geralmente você vê próximo a 1.4, 1.5. Então vale a pena estar trabalhando algo a favor do Sevilla. Quem trabalha aí o trade esportivo, um back Sevilla que, na minha opinião, é bastante justificável. Temos também aqui Real Madrid e Levante. Aqui nós já vemos uma odds mais baixa aqui para o Real Madrid. Real Madrid que melhorou bastante aí, né? Já teve jogando futebol bastante questionável, só que nas últimas rodadas deu uma melhorada, trouxe um padrão um pouco melhor aí para estar trabalhando a favor da equipe merengue. Então, quem quiser estar trabalhando aqueles mercados que eu sempre falo de Real Madrid aqui para vencer o primeiro tempo, ou daqui a pouco over 2,5, ou daqui a pouco um handicap -1, -2 aqui para o Real Madrid, são mercados que agregam valor à sua equipe e vão estar trazendo odds melhores aí para vocês. Valência contra a equipe do Welsh não tem muito o que falar, que é uma partida que eu particularmente até falaria para vocês passarem, mas eu ainda acho o Valência com uma certa superioridade nessa partida. Então, para quem quiser estar trabalhando daqui a pouco, até mesmo individualmente, para não comprometer cruzadas e tal, tá trabalhando daqui a pouco esse 1.7 aqui para o Valência é uma boa odd, porque eu acho que realmente a equipe ainda é um pouco superior ao West, mesmo não sendo uma equipe fantástica, não jogando grandes partidas. Quando o confronto é da parte de baixo da tabela, a gente tem que achar o menos ruim, e nesse caso aqui o menos ruim é a equipe do Valência, mesmo tendo jogado recentemente contra o Sevilha, eu ainda acho que é favorita para essa partida, que a equipe do Welsh jogou a última partida no dia 24, talvez esteja um pouco mais descansada, então só prestem atenção nesse detalhe, mas para quem for trabalhar individualmente mesmo,
aqui daqui a pouco está colocando uma unidade, tem o seu valor. Teremos também aqui Villarreal contra Real Sociedad, que já é uma partida mais equilibrada. Fiquem atentos ao ambos marcam, né? Aqui eu acho que é uma partida que pode acabar também em empate, pode acabar em algo do tipo. Daqui a pouco o over 1,5 também seja interessante. Proteger o Villarreal no empate também por estar jogando em casa também é bastante interessante, tendo em vista que o Real Sociedad também vem tropeçando, vem caindo um pouco de rendimento. Então esses mercados aqui para essa partida eu acho bastante favorável, bastante lucrativo a longo prazo. Temos também aqui a rodada da Bundesliga. Bundesliga que eu não gosto de comentar todos os jogos, né? Então, que nem esse Werder Bremen contra Schalke 04 é um jogo que eu acho fraco. Frankfurt contra Hertha Berlim também fraco. Então, os jogos que eu vou comentar vai estar sendo realmente esses outros aqui. União Berlim contra Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach para mim ele não é tão favorito assim, né? Eu acho que o União Berlim por estar jogando em casa ele tem o seu valor. Aqui fiquem atentos daqui a pouco para estar trabalhando ambos marcam. A 1,6 eu acho uma boa odd. E também o over de gols, tendo em vista que Borussia Mönchengladbach é um time que eu sempre falo que gosta de fazer muitos gols em partidas assim. Então, fiquem atentos a, ao over de gols e ao equilíbrio dessa partida. Daqui a pouco até trabalhar um lei Borussia Mönchengladbach esperando um União Berlim um pouco mais dominante aí no início de jogo, pelo menos para estar equilibrando um pouco a partida. Eu acho métodos bem bons aqui nesse caso. Temos também Bayern de Munique contra Hoffenheim. Aqui, azar do Hoffenheim, que eu sempre falo que eu tenho esperança do Hoffenheim ganhar as partidas, né, e subir um pouco mais na tabela. Só que aqui, infelizmente, o Hoffenheim vai pegar o Bayern de Munique, não tem o que fazer. O Bayern de Munique, atual campeão aí da Champions League, é uma equipe bastante superior a qualquer outra aí do campeonato alemão hoje em dia. Então aqui é explorar mercados alternativos. Primeiro tempo para o Bayern de Munique, over 2,5, over 3,5, aqui tendo em vista que o Bayern de Munique é sempre uma equipe que marca muitos gols. Ou daqui a pouco até um handicap aqui menos 2 também, esperando essa superioridade do Bayern de Munique. Eu não acho que vai ser uma goleada de 4-5-0 essa partida, mas eu ainda acho que o Bayern de Munique aí pelo menos uns 3 gols tem condição de fazer. E daqui a pouco até esperando o Hoffenheim que o Hoffenheim possa fazer ali pelo menos um golzinho. Esse over 13,5 aqui passa a ter valor para essa partida, né? Ainda mais se a gente entrar em mercado de gols, a gente não precisa torcer para nenhum dos dois lados. E aí, se daqui a pouco esse jogo for 3-2, 4-2, 5-2, enfim, o que for aí, gol é gol, green é green, lucro é lucro e é isso. Então, teremos também aqui Borussia Dortmund, perdão, contra Augsburg. Aqui não tem muito o que falar, o Borussia Dortmund tem um elenco superior, tem o Haaland aí em grande fase, sempre decisivo. Aqui é fazer a mesma coisa que eu falei do Bayern de Munique. É óbvio que o Borussia Dortmund contra o Augsburg eu ainda acho um confronto mais equilibrado do que esse Bayern contra Hoffenheim. Mas aqui não tem muito o que fazer. Se quiser trabalhar essa partida e achar mercado onde esteja pagando melhor. Ou daqui a pouco esperar o jogo começar, ver se o Borussia Dortmund vai esboçar um pouco mais de dificuldade, está tentando pegar uma odd um pouco mais alta ou trabalhar um lei Borussia na expectativa, né, dando ênfase, né, em expectativa, né, porque não é uma realidade, que talvez o Borussia Dortmund vá ter alguma dificuldade no jogo, né. Agora, para quem quer fazer a entrada antes do jogo, trabalhar o primeiro tempo do Borussia Dortmund ou o over de gols aqui, talvez sejam mercados um pouco melhores, tendo em vista que o campeonato alemão geralmente traz bastante gols, né? Já aqui teremos o jogo do Leipzig contra o Bayer Leverkusen, jogo da parte de cima da tabela, ambos os times muito capacitados. Só que, obviamente, o Leipzig, depois do Bayern de Munique, é a equipe mais forte do campeonato alemão, é a equipe que disputa a Champions League, né, que costuma crescer em grandes jogos, né, tem um elenco superior e por isso é a favorita para a partida. Talvez quem até queira trabalhar essa partida individualmente para não estar comprometendo e estar tentando extrair o máximo de valor dessas odds aqui. Esse 1,9 a favor do Leipzig para mim é uma boa odd. Ambos marcam também, acho uma boa odd. Acho que ambas as equipes ainda têm qualidade, mesmo eu achando o Leipzig um pouco superior. Então daqui a pouco pelo menos um gol ali de desconto o Bayer Leverkusen possa fazer. E a mesma coisa também para o mercado de gols, over 2,5, esperando daqui a pouco um 2-1
um 2-2, um 3-1, enfim. Sempre o over 2,5 aqui em partidas de times com bastante qualidade é uma opção, tendo em vista que geralmente esses times eles têm ataques muito fortes, né? Principalmente na Alemanha, as defesas elas costumam ser mais fracas do que os ataques. Se vocês pararem para comparar o ataque com a defesa desses grandes times aqui, Bayern, Borussia, Leipzig, enfim, são times que às vezes o ataque ele se destaca muito em relação à defesa. Então acaba sendo bem interessante trabalhar o mercado de gols aqui, pelo menos no campeonato alemão. Então, para esse jogo do Leipzig com o Bayer Leverkusen, fiquem atentos a isso. Ambos marcam ou algo a favor do Leipzig aqui, esperando que o Leipzig imponha a superioridade de elenco na partida. Agora indo aqui para as últimas partidas do dia, teremos Bolonha contra Milan. Aqui não tem muito o que falar, o Milan tem um elenco superior, é um time mais constante, está ali ponto a ponto agora a partir do segundo turno, tendo que brigar para manter a distância para a Inter de Milão. Então aqui não tem muito o que falar, eu ainda não sei a escalação do Milan, não sei se vai ter algum desfalque ou algo do tipo, mas só de ter daqui a pouco ali um Ibrahimovic na frente, né, caso ele vá jogar, já é uma equipe diferenciada, né, no campeonato italiano. Então, quem quer trabalhar daqui a pouco esse 1,8 aqui a favor do Milan, é o mercado que eu consigo ver assim com mais clareza. Qualquer outro mercado de gols no campeonato italiano é bem complicado de trabalhar, porque tem partidas que às vezes são extremamente truncadas. O italiano ele tem um jeito de jogar futebol um pouco truncado, né? Um pouco mais de toque de bola, não tem tanta velocidade. Então, acaba sendo, às vezes tem jogos que tem muitos gols, porque os times eles são muito disparelhos, já outros jogos que são 0-0, 1-1, enfim, são jogos bem fracos em termos de gols. Então, o mercado de gols é um pouco difícil trabalhar no campeonato italiano, então eu prefiro trabalhar mais coisas relacionadas a money line ou daqui a pouco o handicap asiático, né? Então, aqui 1,8 a favor do Milan seria o meu palpite. Sampdoria contra a Juventus. Aqui a Juventus com uma odd bem baixa. Acredito que aqui a Juventus já vai contar com o Cristiano Ronaldo, que não jogou recentemente uma partida de Copa que a Juventus jogou aqui contra a equipe do Spal. Ou seja, o Cristiano Ronaldo vai estar descansado aí para estar jogando essa partida. Então é sempre expectativa aí de uma vitória da Juventus. Quem achar baixa aqui essa odd de 1,45 e for trabalhar daqui a pouco esse jogo individualmente, queira tentar achar uma odd um pouco maior para potencializar o seu lucro. Obviamente aqui daqui a pouco o primeiro tempo a favor da Juventus, ou o handicap -1 aqui para a Juventus, também são mercados bastante favoráveis, até porque eu acho que a equipe da Juventus ela é até um pouco superior à equipe da Inter de Milão e do Milan, então eu acho que ainda a Juventus vai crescer ainda nesse segundo turno do campeonato e vai estar buscando aí jogo a jogo os 3 pontos e começando aqui por essa partida contra a Sampdoria. Aqui a Inter de Milão vai enfrentar a equipe do Benevento, que não tem muito o que falar. Aqui eu particularmente até falaria para vocês pularem essa partida, porque eu já vi muito jogo da Inter de Milão tendo dificuldades para criar gols, né? Então, em partidas onde às vezes tu tem que explorar o mercado de gols ou algo do tipo, para a Inter de Milão eu acho um pouco complicado isso. Eu já vi muita partida onde a Inter de Milão inclusive começou perdendo, né, a partida e só no final foi buscar empate ou daqui a pouco a virada. Então é um time que demora muito a se encaixar. Então daqui a pouco para trabalhar até uma vitória já no primeiro tempo, às vezes não tem tanto valor, ainda mais com uma odd tão baixa assim. Eu não sou tão simpatizante assim da equipe da Inter de Milão, então nesse tipo de jogo assim onde a odd é muito baixa, eu prefiro me abster. Eu acho que às vezes quando a Inter de Milão enfrenta o Milan ou a Juventus, como já enfrentou nessa temporada e acabou vencendo, eu acho que a odd ela acaba dando mais valor, né? E daí até dá para estar explorando aí essa entrada a favor da Inter de Milão, mas em jogos assim eu fico com um pouco de pé atrás. Então, como existem outros jogos bem bons aqui no dia de hoje, eu acho que esse Inter de Milão contra Benevento dá para estar aí deixando um pouco de lado. Agora, para fechar aqui os dois jogos do Campeonato Francês, teremos aí Montpellier contra Lens. Aqui, na minha opinião, o Montpellier ele é mais forte do que o Lens, ainda mais jogando em casa. Eu entendo que o Lens ele tá com a odd um pouco menor, até pela fase ruim do Montpellier, mas eu acho que esse é um jogo bom para o Montpellier. Tá tentando buscar os 3 pontos e
afastando um pouco essa fase ruim, tendo em vista que o Lens ele é bastante parecido com o Montpellier, e o Montpellier, por jogar em casa, talvez vai buscar mais as ações da partida. Quem não esteja tão seguro aqui pode estar protegendo no empate, né? O Double Chance está 1.5, Montpellier é um empate, ou até mesmo o Draw No Bet, para quem vai trabalhar individualmente esse jogo, que é tentar explorar o máximo da odd do Montpellier, pegar esse 1.9 no Draw No Bet é uma odd considerável. Ou como eu sempre falo, o campeonato francês é um campeonato de muitos gols, então daqui a pouco também esse over 2,5 aqui é uma odd bem alta para campeonato francês. Então essas são as minhas dicas desse jogo. Indo agora para o Olympique de Marseille contra Rennes. Aqui são times que estão muito parecidos na competição. O Olympique de Marseille foi um time que há alguns vídeos atrás eu até comentei que era um time que tinha que tomar um pouco de cuidado porque ele não vinha em boa fase. Então às vezes a gente acha, mas é o Olympique de Marseille jogando em casa, disputando a parte de cima da tabela. Vamos aproveitar, às vezes até se ilude com uma odd alta do Olympique de Marseille e acha que o Olympique de Marseille vai ganhar fácil e às vezes não é a realidade. E eu já vi dois jogos aqui do Olympique de Marseille, onde o Olympique de Marseille em casa, nessa mesma situação, acabou perdendo para times que são últimos, são da parte de baixo da tabela. Então, como vocês podem ver aqui, perdeu para o Nimes, que é o último colocado, perdeu para o Lens, que eu comentei agora há pouco, que é ali do meio de tabela. Ou seja, é um time que volta e meia acaba perdendo em casa, em jogos que a gente não espera. Então tomem cuidado aqui. É um jogo muito truncado. É um jogo que daqui a pouco o mercado de ambos marcam, né? Como eu sempre falo que em campeonato francês ocorre muitos gols, ao invés de entrar no over de gols, talvez entrar no ambos marcam, faça bastante sentido, tendo em vista essa má fase do Olympique de Marseille e tendo em vista que daqui a pouco o Olympique de Marseille pode estar buscando aí pelo menos um gol, tendo em vista a necessidade da partida para a equipe, para pelo menos estar ainda na parte de cima da tabela, ainda mais que já deu uma distanciada aqui, tudo bem que tem um jogo a menos, mas as últimas derrotas prejudicaram bastante o desempenho da equipe francesa. Então, tomem cuidado aqui nessa partida aí, nisso, né? Tenham em mente que a fase do Olympique de Marseille não é tão boa, mesmo jogando em casa, isso não anda, né, significando muito para eles. Então, daqui a pouco um ambos marcam aqui a 1.95 já é uma odd boa o suficiente para vocês estarem trabalhando aqui nesse jogo. Então, basicamente é isso. Essa foi a parte 2 do vídeo de hoje, né? Falando sobre esses jogos que vão acontecer nesse sábado, né? Desejo a vocês aí bons lucros, boas apostas, né? Um dia aí recheado de futebol. Final de semana sempre é muito forte dentro das apostas esportivas. Fiquem de olho nesse jogo aqui de Palmeiras e Santos. Provavelmente vai ser um dos jogos aí mais importantes aí do ano, né? Vai ser um jogo aí muito bom de estar assistindo duas equipes que realmente deram tudo de si aí na Libertadores e vão estar lutando aí pelo título. Então é isso, que vocês tenham aí muito lucro. Bom sábado aí para vocês, e abraço. Não se esqueçam aí de deixar o like e se inscrever no canal. E não se esqueça também de assistir a parte 1 do vídeo, que também é muito importante aí para estar cada vez melhorando mais as nossas análises, buscando cada vez um lucro maior aí dentro desse meio de apostas e trades. Então é isso, abraço aí para todos vocês.